Então a questão diz o seguinte, ó. Você precisa fazer um relatório sobre um transdutor de pressão que pode trabalhar de menos 14 a 236 psi. Então, esse é o estímulo de entrada, certo? De pressão. E para este range, ele fornece na saída 375 a 875 milivolts em relação inversa de transformação. Pronto. Eu disse para ti na aula passada que para calcular a sensibilidade a gente coloca a saída sobre a entrada e tu fez isso lá na tua questão, né? Eu vou só colocar aqui sensibilidade vai ser igual. Eu vou inserir aqui a equação. Vamos lá. Pronto. Aí eu vou colocar aqui a diferença da saída, né? Que é 875 menos 375 sobre a entrada. 236 menos, aí abre parênteses, menos 14. Não é isso? Pronto, vai ficar igual. 875 menos 375 é 500. Cadê? Inserir. Pronto. 500 e 236 mais, né? Que menos com menos dá mais, dá 250, né? Pronto. Essa divisão dá exatamente 2. Aí, 2 o que, né? Vai ser 2. Pronto. Vai ser a cada 2 PSI barra milivolts. Não é assim? Não é assim? Deixa eu pegar o gabarito aqui. Gabarito 2 PSI barra milivolts. Isso mesmo. O que que isso significa? Tá aqui o gabarito, ó, tá vendo, ó? Então a diferença da saída, tu consegue enxergar aí? Pronto. Então, ó, tu tá vendo que tá dando 2 PSI por milivolt? O que que significa? Que a cada 2 PSI de pressão eu vou ter o acréscimo de 1 milivolts para indicação no meu instrumento, digamos assim. Entendeu? Eu preciso de 2 PSI para estimular 1 milivolt. Pronto. Certo? Então vamos lá. Então a letra B diz assim, ó: calcule sua saída referente a 0 PSI. Pronto. Pode falar. Não, calma. 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 O que que acontece? Né, de menos 14 a 236, eu vou fazer aqui, ó, vou até dar um espaço aqui. Aí vou fazer, tu lembra que eu fazia aquelas colunas no quadro, né? Pronto, justamente, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, deixa eu inserir aqui uma caixa. Pronto, eu vou colocar aqui pressão, que é a minha entrada. Então a pressão aí, ó, o que que vai acontecer? Ela vai ser de 236 PSI. Aí bem aqui embaixo vai ser. Deixa eu afastar isso aqui.
menos 14. Menos 14. Pronto. Pronto. E bem aqui no meio vai ser o meu zero. Justamente. Certo? Então, ó, eu tenho menos 14 sendo o valor mínimo, 236 o valor máximo e o zero está no meio. Né? Porque zero é maior do que menos 14. Aí eu vou lá do outro lado e vou colocar aqui, ó, tensão, saída, saída, opa, peraí, pronto. Aí, como é uma relação inversa, o que que acontece? Aqui vai ser 375 milivolts, certo? Ctrl V. E aqui embaixo vai ser, pronto, 875 milivolts. E no meio, não, no meio aqui, ó, eu vou chamar de Y, certo? Chamar de Y. Por quê? Por que que eu vou chamar de Y? Para já direcionar para a letra C, que é a equação da saída, certo? Não sei se tu lembra, a gente sabe que uma equação do primeiro grau, ela é exposta, né? A fórmula básica, ela é assim, ó, y é igual a x mais b. Lembra? Pronto. Então, ó, aqui é a minha entrada, que é o x, que é o zero, certo? E aqui é a minha saída, que é a tensão. Então eu vou colocar esses valores aqui, beleza? Como eu não tenho essa equação aqui, eu não tenho ela pronta, né? Eu vou preparar para poder encontrar essa equação. Então a gente pode fazer a letra C primeiro e depois voltar para B, ou fazer logo a B e repetir o mesmo raciocínio para C. O que eu vou fazer, né? Ó, vou fazer aquela interpolação, né? Ó, 0 menos 14, 0 menos menos 14, né? E 236 menos menos 14. Pronto, então eu vou inserir aqui a equação. Ele não vai. Ixi, já pra se acostumar, né? Com certeza. É como se fosse um tênis novo, né? Alguma coisa nova assim, né? Não tô conseguindo, né? Vou deixar aqui no meio, né? Ctrl C, Ctrl V, D. Ctrl C, Ctrl. Não, tá certo. Ctrl C.
Transferir. Show. Igual a. Do outro lado é y, né? Y menos, cadê? Oitocentos e setenta e cinco. Embaixo 375 menos 875. Pronto. Aí fica como? Fica menos, fica 14, né? 14 sobre 250, 250 igual. Deixa eu ver. Aí fica aqui o y menos 875 sobre oito. menos 500. Pronto, menos 500. É importantíssimo não esquecer desse menos 500, viu? Depois eu explico por quê. Mas aí vamos lá, a gente vai multiplicar. A gente pode fazer assim, né? Ó, dividir por 2. Ó, esse 200 não faz o produto pelos meios, né? O, É, os extremos, o produto dos extremos pelos dos meios. Então 250 não vai subir aqui e multiplicar essa expressão aqui de cima. Então eu posso dividir o 250, o 500 por 250, entendeu? Ou 250 por 500 na realidade. Ou seja, aqui fica 2 e aqui fica. Ou aqui fica um e aqui fica 2. Entendeu aí? tá fazendo, tô entendendo, tá fazendo a simplificação. Isso. Mas eu quero que. Eu só faço isso se tu deixar. Vai dar certo. Pronto, então ó. Então eu vou fazer aqui. Vai ficar. Em cima vai ficar. Cadê, meu filho? Vai ficar 14 sobre. Igual. Sobre um, Sobre né? 2, né? Sobre um. Sobre 14, né? 14 mesmo. Igual a. Isso aqui tudinho. 5 sobre 2. Pronto. Sobre menos 2. Menos 2. Pronto. Aí. Faz agora o produto pelos extremos. Então fica menos 14. Ou, desculpa. Multiplica por 2, né? Fica 28. Igual a y Y menos 775. 875. Então, é, se está subtraindo, passa somando, né? Então fica y igual a 875 mais. Ele é mais, né? Deixa eu colocar na ordem menos. Vou colocar aqui menos 28 mais 875. Pronto. Então y vai ser quanto? Faça aí. Aqui vai. É,
847 847. milivolts. Vamos ver o gabarito. Justamente, isso mesmo. 847 milivolts. Pegou aí? Show. Só fazer a interpolação, né? Pronto, justamente. A letra C, que é indica a equação da saída, eu vou mostrar aqui o seguinte, ao invés do zero aqui, ó, é o x, certo? Sei. Ao invés do zero é o x. Então eu vou só copiar essa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Aí coloco o x aqui e todo o raciocínio aqui, ó, deixa eu ver aqui, fica pegando essa parte bem aqui assim, ó, tá vendo? Tô vendo. Ctrl C, vou trazer pra cá. Então, ó, vai ficar x mais 14. Tá simplificando para ir mais adiante, né? É, Mas vai ter que fazer. faz a interpolação do mesmo jeito. Eu só substituí o zero por x. Pronto. Aí fica x mais 14 sobre 1, y menos 875 sobre menos 2. Aí faz de novo a multiplicação. Aí vai ficar menos 2x mais menos 28 igual, né, fazendo a multiplicação, menos 2 por x dá menos 2x, menos 2 por 14 dá menos 28, igual a y menos 875. Aí, o objetivo agora é deixar nesse formatinho aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Y igual a x mais b. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o y em evidência, né? E y vai ficar igual a menos, desculpa, mais 2x, né, que passa para o outro lado positivo, menos 875 mais 28. Ou podia colocar mais 28 logo, né? Como tu já fez essa soma aqui, né? Deu 847, é? Dá mais. É. Deixa eu ver aqui de novo. 875 Tá aqui. deixa eu, 847. Pronto, y vai ser igual a 2x menos 847. Por que que eu sei que é esse valor? Porque quando o x for zero, 2 vezes zero dá menos 847. Entendeu? Então essa é a equação da saída. Ó, a diferença que eu coloquei aqui no gabarito é porque o x aqui está negativo, né? Ó, menos 2x mais 847. E aqui está ao contrário, né? Ó, Mais 2x. pronto. Por que que eu coloquei... Eu vou até fazer de novo, vou deixar do jeito que está o gabarito. Y vai ficar de igual a menos 2x mais... Deu mais. 847. Porque como a relação é inversa, o A é negativo. Entendeu? O A é negativo. Beleza? Uhum. Pronto.
Aí a letra D diz assim, ó, desenho gráfico de resposta. Como é ruim desenhar o gráfico aqui e tudo mais, eu podia abrir Excel, fazer essas coisas assim, mas vai demorar muito. Eu vou logo pro gabarito para te dizer como é que é feito. Beleza? Certo, certo. Pronto. Vou mostrar aqui, ó. Você coloca o gráfico X como entrada e Y como saída. Ok? Pronto. Aí nós encontramos quando o x é zero. Quando o x é zero, dá 847, não é isso? Isso. Pronto. Quando o x é zero. Bem aqui assim, ó. X sendo zero, o valor do y vai ser 847, que é bem aqui assim, ó. Tu tá vendo onde é que tá o meu mouse, ó? Aí, tô vendo. Pronto. Pronto. Bem aqui assim vai ser esse valor de 847. O que que acontece? O que que acontece? Por que que eu sei que é bem aqui? Porque o x vai ser zero, né, não? Sim. Uhum. Pronto. Como é que eu traço isso aqui? O que que eu faço? Qual é o meu range da entrada? Menos 14 Ah, barra 236, não é isso? pronto. Tá aqui, ó. Coloquei, ó, 236 Entrada, menos 14. Qual é o meu range de saída? 375 e barra 875. pronto. Então, se esse é o meu range de entrada e aqui é o meu range de saída, aí eu vou fazer esse tracejado aqui para poder fazer esse encontro aqui, ó. 236 equivale a 375. 236 equivale a 375. Menos 14 equivale a 875, ok? Ok. Pronto. Traço isso aqui e traço essa reta que vai juntar esse ponto de interseção com esse ponto de interseção. Uhum. Pronto. Aí, esse aqui é o gráfico e esse ponto aqui é o 847 por justamente saber que o x é igual a zero. Beleza? Beleza. Pronto, essa é a questão desafiando da nossa aula um, né? Podemos começar já a aula 2, aula 2 e 3, né? Porque a 2 foi terminologia, agora a gente vai começar a aula de colocar uma pressão aí, né? Menos. Então vamos lá. Pressão, né? A nossa grandeza que a gente já até comentou nessa questão e vamos agora falar um pouquinho sobre ela, né? Deixa eu ver aqui a hora, beleza. Então vamos lá. O que que acontece? Primeiro, falando um pouquinho do contexto histórico, eu vou dar uma enfatizada na questão dessa experiência feita por Torricelli, que ele percebeu o seguinte, né? Ele colocou num recipiente um mercúrio, né? E colocou essa haste aqui de vidro é, e percebeu, né? Ele gerou esse vácuo aqui, né? E percebeu que a pressão atmosférica empurrava, vou dizer assim, né? Pressionava essa coluna de mercúrio dentro dessa hastezinha de vidro, formando uma coluna de 76 centímetros ou 760 milímetros, certo? Então, a nível do mar, obviamente, a nível do mar, a gente diz que a pressão atmosférica é esse valor aqui de mercúrio. Então é por isso que existe a grandeza pressão de 760 milímetros de mercúrio, porque é justamente essa altura de coluna de mercúrio, beleza? Beleza. Pronto.
Aí depois eu. Por que que não foi feito com água, né? Aí a gente vai ver por quê, né? A gente vai ver por quê depois. Posso passar? Show. Então, a questão da definição de pressão, tu deve conhecer, porque a gente fala também muito na parte da pneumática hidráulica, que relaciona duas grandezazinhas, que são força e área. Então, pressão, ela envolve a relação entre força e área. Então tá aqui o desenhozinho que ilustra, né? Quanto maior a área, menor a pressão, e quanto maior a força, maior a pressão, né? Beleza? Beleza. Show. Então eu coloquei aqui um exemplozinho só para a gente poder ilustrar qual é a grandeza que, que ela fica condicionada. A pressão, quando você aplica uma força que está em newton e a área que está em metros quadrados, pressão vai dar quanto? Em newtons por metro quadrado. Que isso aqui significa pascal. Beleza? Então, determine o valor da pressão, sabendo que a força aplicada é 14 newtons sobre uma área de 0,2 metros quadrados. Então, 14 por 0,2 dá 70, tal. Diga lá. É o seguinte, toda vida, se houver uma questão, sei lá, assim, uma indagação, no caso, sempre vai sob pressão, nesse caso. Sempre eu vou ter que ter essa força em newtons, vai vir de outra forma. Não, pode vir quilograma força por quilograma força, né? Melhor dizendo. É, porque que é outra unidade de força, né? Quilograma força. Vindo assim, o que é que eu faço? Pronto. Aí tem a tabela, né? Mas é, um newton é quase um quilograma força. No caso, eu faço eu tenho aquela tabela que mostra quilograma força em Pascal, no caso. Não, quilograma força em newton, né? Tem naquela tabela? Não, não. O que é? Porque assim a gente tem que relacionar força com força, pressão com pressão. Então, ó, eu vou colocar aqui. 1 newton equivale a quanto? Equivale a quantos quilograma força, ó? Ali. Pronto, cadê? Tu tá vendo que 1 kg força equivale a 1,62 newton, né? Então, se der em quilograma força, vai ser um pouco menor, né? Entendeu? Vamos supor, se for o que? For 5 kg força, eu vou multiplicar para esse 1,62. Pronto, para ter em newton. Justamente. Nossa, Justamente. cara, nem tá isso aí, né, É, aí é tipo assim, normalmente é para ser dado, né, a informação, né, tipo, do fator de conversão, né? Calculador, não precisa. Assim, seria bom também o cara ter no sangue também, né? A É, informação. é. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, 1 newton tem que estar no sangue. É, 1 newton é 0,101972 kg força. Se eu, isso estatisticamente, né? se eu for inverter, 1 kg força é 9,8066 newtons. Já tá diferente, né? Aquela primeira que tu viu era 1,62 Deixa eu ver aqui o porquê. aí, ó. Aqui é no Wikipedia, né? Talvez tenham que ajustar, né? Eu não sei se o. Ó. é, Mas tá aquela calculadora lá, né? Pois é, mas tá aqui, ó. 1 kg força Aí, tá batendo, né? Daquele valor lá, ó. isso, tá. Pronto.
Tá batendo aquele valor lá, ó. quilograma força equivale a zero. Ah, cara, é porque a gente não leu, a gente não vai, a gente não leu a. Vamos ler por quê que é esse valor, ó. Na Lua, né, mano? Tá vendo aqui, ó? Na Lua, por exemplo, 1 quilograma força equivale a isso aqui. Lá na Lua. Na Lua. Aí- Nós estamos na Terra. Na Terra, mano. Se bem, se bem que dá vontade de ir pra Lua, porque eu acho que na Lua não tem coronavírus, né? É, verdade. Mas falta oxigênio, né? É, infelizmente. Mas vamos lá. Então, ó. Cadê? Então, beleza, né? Então a gente teria que ter o fator de conversão de quilograma força para newton. Mas pressão tem que ter sempre a ideia de que pressão vai ser a relação de força com a área. Então não é só por isso que quilograma força não é medida de pressão, é medida de força. E o que vai ser medida de pressão é quilograma força por centímetro quadrado. Entendeu aí? Como é não? Repete de novo aí que eu não entendi. Quilograma força não é medida de pressão. Por quê? Porque está faltando a grandeza área. Uhum. Então, quilograma força por centímetro quadrado, aí sim é pressão. Por causa da área, né? Que eu quis dizer. Isso, isso. Aí, obviamente, eu vou mostrar daqui a pouco a tabela, a gente vai ver que tem Pascal, PSI, milímetro de coluna d'água, coluna mercúrio e aí vai. Sei, sei. Certo? Então vamos lá. Então, o princípio de Pascal, ele trata do que, né? Quando você exerce uma pressão em qualquer ponto, né? Eu vou pegar o exemplo aqui da garrafa. Ele aplica em todas as direções a mesma pressão, né? Com, ó, em todas as direções produz a mesma força em áreas iguais. Como se fosse uma bomba hidráulica. Pronto, pronto. Justamente. Na garrafa. Justamente. A gente consegue elevar um carro, né? Como esse, numa área pequena, pelo princípio de Pascal. Certo? Certo. Beleza. Então, ó, com isso, né, a gente tem uma área pequena do lado direito aqui, nesse exemplo aqui que o mouse aqui está indicando, né, ó, eu tenho uma área pequena nessa relação de transformação e uma área grande aqui nessa relação, certo? Então, a compensação que é feita entre as áreas é pela força. Então, eu vou poder ter uma força aplicada de um lado que vai poder compensar aqui do outro lado a diferença de áreas, né? Então, o que que acontece? Se o princípio de Pascal diz que a força, né, ó, a pressão exercida em qualquer ponto de um líquido em forma estática se transmite integralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais, a gente pode igualar a relação de pressão da seguinte forma: a força sobre a área na parte 1 aqui vai ser igual à força sobre a área na parte 2. Então eu tenho esses três exemplos aqui, ó, da utilidade do princípio de Pascal, certo? Ó, devido aos fluidos serem praticamente incompressíveis, a força mecânica desenvolvida em um fluido sob pressão pode ser transmitida, multiplicada ou reduzida, né? Ou controlada. Aqui a gente lembra da nossa bomba comparativa, né? Que a gente fez prática lá de calibração, né? Da calibração. Pronto, show de bola. Então eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou utilizar nessa questão aqui, ó. E foi uma questão até da XPSEX, né?
Que é. Pode ficar dentro do ar, né? Pronto. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a 4 newtons e está sobre um êmbolo maior de área 0,16 metros quadrados. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor pode para conseguir elevar o automóvel é de 20, 40, tal. Então, para responder, né, eu vou pegar aqui o Word. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só corrigir, a SpaceX é a Escola de Especialistas de Cadetes do Exército. Escola de Especialistas de Cadeias do Exército, né? Show. Show, beleza. Fica gravado aí, né? Então vamos lá. Então, eu vou pegar a equação aqui da força, né? De força 1 sobre a área 1 Sobre a área igual a. Fica pequeno, né? 2 sobre a área 2. Área 2. Bem simples. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui a minha letra. Vamos para os dados. Acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Isso aí é a área 1, é? E isso. A gente pode dizer que a área maior é a área 1, né? Então fica 4 vezes 10 a menos 4, né? Vou colocar aqui o menos aqui. Dez a menos 4. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a 4. Então, Ctrl C, Ctrl V. Aqui é 2 e aqui é 4. Então a gente já sabe, né? 4 menos 4 vai dar 0 aqui, né? Pronto. O automóvel a ser elevado tem peso. Opa. E está sobre um êmbolo maior de 0, ué? E está sobre um êmbolo maior de área 0,16 metros quadrados. Ah, tá. Eu coloquei isso aqui no lugar errado. Ctrl X, que é 0,16 metros quadrados. Beleza? Beleza. Então a Você... gente não tem a força 2 no caso. Isso. Aí eu vou agora colocar aqui, ó. 4 vezes. Não, é 2 Não, vezes. é 4 vezes 10 a menos 4. Pra você. Ctrl V. 4 vezes 10 a menos 4. Menos 4. Pronto, ó. Multiplicando aqui, né, ó. Ficaria 4 menos 4. Ficaria 8 na realidade aqui, né? Se fosse uma razão, né? Então, fazendo aqui, aí eu vou cortar esse 10 aqui com esse 10 aqui, ó. Por quê? Vai ficar 4 vezes 2, 8, né? 8 vezes 8 vezes
10 a 4 vezes 10 a menos 4, 4 menos 4, né? Que vai somar, né? Fica 10 elevado a zero, que é 1. Beleza? Beleza. Vezes 1 igual a 0,16 F2. F2. Bacana, né? Isso. Aí o F2 vai ficar igual a 8 dividido por 0,16 vai dar Peraí. F. 8 dividido por 0,16. 50. Newtons. Letra C. Beleza? Facinho, né? É, tá dando pra lembrar. Pronto. Então vamos lá, ó. As unidades de medidas principais estão nessa tabela aí, certo? Tem o Pascal, isso, newtons por metro quadrado, isso de pressão, né? Libras, PSI, milímetros de coluna d'água, milímetros de mercúrio, o bar também, né? Então, ó, Tá. o que que acontece? Eu tenho essa tabela aqui. Tabela maior já. Pronto, essa tabela aqui é a tabela de conversão. Beleza? Beleza. Vamos ver o seguinte, ó. Eu disse no começo da aula aqui, por que que não foi usado água em relação ao experimento de Torricelli e ele usou mercúrio, né? Vamos prestar atenção aqui, ó. ATM é a atmosfera, né? Uhum. Pressão atmosférica. Então, ó, eu vou procurar a coluna que corresponde a milímetros de mercúrio. Então, vou procurar aqui, Opa! 760 milímetros de mercúrio. Ok? Ok. Vou voltar meu mas, ó. O que que isso significa? Que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. 760 é 76 centímetros, é um valor baixo onde é possível você fabricar um instrumento, um lambá, né, um vidro, né, que possa ter esse tamanho, beleza? Beleza. Vamos agora nessa minha tabela, porque existem várias tabelas também, certo? Eu não tenho milímetros de água, eu tenho metros de coluna d'água. Ao invés de estar em milímetro, está em metro, beleza? Ok. Vamos lá. 1 atm equivale a 10,33 metros de coluna d'água. Certo. Então, olha o tamanho da coluna de água que eu precisaria para poder perceber, né? 1 atm, a pressão atmosférica. Entendeu aí? É alta, né? Então ia ficar uma coluna muito grande, né? 10 metros de coluna, Quase 11. justamente. Beleza? Beleza. Então, ó, o que que acontece? Eu vou pegar o exemplo aqui que tem aqui aqui embaixo, ó. É, digamos que eu queira saber o valor de um bar em PSI. Então eu olho aqui bar. Aí eu vou atrás da coluna do PSI. Opa, 14,5. Então, se é dessa forma, às vezes tu não tem o valor 1, né? Tu tem 50, né? E aí vai. Uhum. Então é só tu multiplicar pela coluna que tu quer mostrar a conversão, Tô entendendo. beleza? Lá no Então eu centro. tenho 3 bar e quero saber. Não, eu tenho. Hum, Tenho 3 bar e quero saber em PSI, né? Vou multiplicar 3 vezes 14,5. matou a pau. É isso aí mesmo. Beleza? Beleza.
Aí, ó, por exemplo, lá no Senai eu tenho transmissores que têm ranges diferentes. Essa questão do transmissor eu até vou falar mais pra frente. Mas eu tenho transmissores que têm valores de ranges diferentes. Eu tenho transmissores que têm pressões mais elevadas e transmissores com pressões mais baixas. Por quê? Porque os transmissores com pressões mais elevadas é realmente para medir pressão, de fato. Aí o outro não vai medir pressão? Vai, só que ele vai medir pressão como algo secundário, né, para poder encontrar outra variável, que é vazão ou nível. Vamos lá. Digamos que eu tenha um range que o meu valor de zero de escala, né, é 3 PSI. Então 3 PSI tá aqui. 3, cadê? PSI aqui. Aqui. PSI. 3 PSI eu tinha que multiplicar 3 vezes esse valor aqui, ó. Quanto é que dá? 3 vezes 0,70, né? Vamos fazer aqui no. 3 vezes 0,70. 2,1 PSI. Pronto. Esse é o valor mínimo, é o menor, viu? De coluna d'água para poder começar a sensibilizar esse instrumento de pressão. O máximo, aí bote 200 aí, então 200 vezes 0,7 dá quanto? 200 vezes 0,7? Eu não me lembro se era 200, era 230, se não me engano. 200 vezes 0,7 é É, 70, né? é, 140 PSI. pronto. 140 seria 140 metros de coluna d'água, entendeu? Ah, isso. Então, é uma coluna muito alta, uma coluna de água muito grande. Então, esse instrumento ele não é direcionado para medir nível, por exemplo. Tá entendendo aí? Ah, eu já estou buscando uma aplicação da importância de tu poder ver o range do instrumento e para tu ver a aplicação que ele vai fazer. Aí, nós temos lá um transmissor que ele tá em. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele tá em. Eu tinha que. Eu não me lembro assim de cabeça, mas a, a coluna de água mínima era 20 centímetros, digamos, ou seja, 200 milímetros. Então, 200 milímetros é 0,2 metro, né? Não é isso? É, é. Pronto. Então é uma coluna baixa, pequena, né? Então isso quer dizer o quê? Que esse instrumento ele é direcionado para medir nível ou vazão, enfim. Então é sempre bom é, ter essa noção de grandeza em relação a essa pressão de coluna d'água, porque tu vai perceber que aquele instrumento ele é direcionado para certa variável. Tô entendendo. Beleza aí? Uhum. Pronto. Quanto a essa tabela. Ah, pode falar. Então, no caso, quando ele tem uma coluna d'água muito alta, então é pressão. E Quando, se. quando o valor é muito alto de pressão, né? Quando você converter, porque dificilmente ele vai estar em milímetros de coluna d'água, ele vai estar em bar, ele vai estar em PSI. Aí você faz o quê? Você converte PSI para você converte para a coluna d'água, aí percebe, vixe, está muito dando alta. muito alta, é pressão, isso. 140 no caso, é pressão. Pronto, 100, pressão. Aí se tiver dando mais baixa, né? No caso que 3, 5, então é nível, né? Pode pronto. ser Ou vazão. nível. É, Só que tem um porém. Eu estou falando isso de tanques com baixo.
com baixo valor de tamanho de altura, né? A gente sabe que tem silos aí enormes aí que podem gerar pressões elevadas, mas eu estou tentando trazer para a aplicação de tanques menores, né? Tanques pequenos, digamos assim. Não vamos também generalizar não, mas o que eu estou querendo dar como dica é tu direcionar a tua visão para milímetro de coluna d'água, aí e também ir atrás do tamanho desse tanque, por exemplo, para saber se ele vai ser esse instrumento vai ser para pressão ou para nível, Sei, sei. certo? É. Entendemos aí a tabela de conversão, ok? Sim, 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 claro. Show. Com certeza. Pronto, ó. Aí nós temos o teorema de Stevin. Esse teorema é muito show. Por quê? Porque ele fala que dois pontos é, à mesma altura apresenta a mesma pressão, certo? Dentro, Certo. obviamente, é, esses pontos estando dentro do mesmo líquido, né? Do mesmo é, Reservatório. reservatório, justamente. Ó. Então, seja um líquido qualquer de densidade D e um recipiente qualquer, escolhemos dois pontos arbitrários R e Q. Ó. R e Q, tá vendo? Ó? Tô vendo, tô vendo. Pronto. Ó. Então o Q tem uma altura HQ menor do que R. Quando eu falo altura, a gente tem que ter a ideia também de profundidade, certo? Certo. Que é a coluna d'água. Então, ó, o que acontece? Pressão, eu não coloquei para ti, mas pressão também pode ser medido, né, por densidade vezes a altura vezes a gravidade. Uhum. Tu lembra por quê? É, bem rápido. Tu sabe que força não é a força peso, né? Não Uhum. é massa vezes a gravidade? Sim, Pronto. sim. Então a gravidade aparece aqui, ó. Tô E vendo. a massa a gente pode também envolver a densidade. Então densidade é massa sobre volume. Aí, enfim, eu tinha que expor como chegar aqui escrevendo para ti, né, ou mesmo no Word, para poder tu perceber que pressão também pode ser calculada pela densidade, pela altura e pela gravidade. Uhum. Beleza? Beleza. Eu posso escrever numa folha, bato a foto e te mando, Tranquilo. certo? Então vamos lá, ó. Certo. A diferença entre as pressões vai ser como, ó, pressão em R menos pressão em Q, né? Vai ser densidade vezes a altura de R vezes a gravidade menos densidade vezes a altura de Q vezes a gravidade. Só que a gente sabe que eles não estão no mesmo recipiente e na mesma densidade, então eu posso deixar em evidência, né? Ó, densidade vezes a gravidade e só pegar a diferença das alturas. Das alturas. Então, a diferença de pressão vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a diferença da altura. Diferença da altura. Show! Então, nós temos aí, por exemplo, a aplicação do teorema de Stevin à questão dos vasos comunicantes, né? Quando você coloca vasos de formatos diferentes interligados na parte de baixo, eles vão se equalizar na sua altura, certo? Mesmo tendo formatos diferentes, porque a pressão é a mesma devido
a mesma altura, né? Elas vão proporcionar a mesma altura. Ou seja, a pressão depende da altura. E obviamente da densidade e da gravidade, mas a gente vai dar foco a essa altura, certo? certo. Então, ó, nós temos a questão das escalas de pressão. Pressão atmosférica é aquela exercida pela atmosfera sobre a superfície da Terra, é a pressão que a gente sempre é exercido. Nós temos a pressão relativa, é a pressão medida em relação à pressão atmosférica existente no local. Quando se fala em uma pressão negativa, é em relação à pressão atmosférica que chamamos pressão de vácuo. Existem uns instrumentos que podem medir pressões negativas, que é até o exemplo que a gente fez no começo da aula. Então, pressões negativas são negativas em relação à atmosfera, certo? Certo. A pressão absoluta vai ser o somatório da relativa com a atmosférica. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente está sendo exercido por uma pressão agora, mas se eu aumentar a pressão num reservatório, eu vou estar aumentando a pressão atmosférica. A atmosférica é a mesma, né? Mas aumentando mais uma outra pressão. Ou seja, sempre Relativa. isso. Aí eu vou ter uma pressão absoluta. Então a pressão absoluta vai ser a pressão atmosférica mais a relativa. Detalhe, deixa eu colocar aqui nessa. Isso. Deixa eu colocar aqui essa réguazinha aqui, ó, pronto. Essa do lado direito é melhor de exemplificar. Essa parte aqui, ó, que o mouse está indicando, É a Terra. É a pronto, superfície. pronto. Então, pressões negativas é o que a gente tem como o vácuo, que é a pressão abaixo desse zero aqui. Aí a pressão da atmosfera é esse 1 atm, que é bem aqui assim, ó. Tá vendo o mouse aqui? Uhum. Pronto. Quando a gente aumenta a pressão, sempre é daqui do mouse para cima. Então vai ser a pressão relativa. Isso. Por isso que a gente chama os instrumentos que medem pressão de manômetros, porque eles medem a pressão manométrica. Que no caso é acima da atmosfera. Pronto, isso mesmo. Eles sempre vão medir uma pressão relativa, né? Uhum. Aí, se você, por exemplo, se você for medir, é, pronto, pronto, vou dar um exemplo legal aqui, ó. Digamos que essa linha aqui, ó, vou voltar, peraí. Pronto, digamos que essa linha aqui seja a nível do mar, ok? Uhum. Pronto. É, Daniel, só oi, um minuto. oi. A nível do mar não quer dizer que seja a superfície da Terra. Não, porque sempre tem. A gente tem as montanhas, né? Tem países que, por exemplo, o Chile, né? Tem as montanhas lá. Não exerce outro tipo, outra pressão. Tem uma pressão atmosférica, tem, mas não é um atm, é um outro valor. Não, é lá por causa da altura, né? Isso. Mas Porque a gente não sabe que pressão não depende da altura, entendeu? então no caso aqui, onde eu tô, eu tenho outra pressão atmosférica diferente da pressão, ou diferente do nível do mar. Como é? Não entendi. Vamos supor, aonde eu tô agora, na minha Certo, casa, certo. está sendo exercida uma pressão atmosférica diferente da pressão atmosférica referente ao nível do mar. Ou É, é a mesma coisa? A nível do é. mar, A nível do mar. Só que a gente sabe que como precisa ter uma elevação considerável para poder a gente perceber essa diferença de pressão. beleza, beleza. Entendi. Para a gente perceber, mas é diferente. Entendi. Entendeu? Tô entendendo.
Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, quando não sei se tu já mergulhou numa piscina funda. Já Pronto. É, 5 metros. pronto, lá embaixo tu começa a sentir a pressão toda no teu corpo, né? Por quê? Porque tu já tá numa certa altura de coluna d'água que tá exercendo uma pressão em cima de ti, que tá fazendo jus ao conceito, né? Que a altura envolve pressão, beleza? Uhum, beleza. E, por exemplo, tu já subiu a serra de Guaramiranga? Não, Guaramiranga não. Mas já subiu alguma serra por aí? Já, aqui em Pronto, Maranguape tem um, né, mano? pronto. Tu já percebeu que teu ouvido começa a dilatar, né? Eu percebo tipo entupir. Não sei se é a mesma coisa. Eu percebo ele tipo como se fosse abrindo mais. É, Pra por mim, pra mim, eu não sei se foi na descida que eu percebi mais, sabe? Ele ia entupindo. pronto, porque a pressão foi aumentando. Porque o que acontece? Conforme a gente vai sub, conforme a gente vai subindo, né? A gente vai subindo, a altura vai diminuindo da atmosfera, não vai não? Uhum. Como a atmosfera vai diminuindo de tamanho, a pressão também vai diminuindo. É por isso que você vai percebendo o seu ouvido Ele vai abrindo. isso. E o ar também vai ficando mais rarefeito, né? Por isso que os jogadores sentem aquelas dificuldades e tudo mais de respirar a nível, né, de altitude, né? Uhum. Beleza? Então esse é o conceito é, geral do que a gente tem como pressão. Beleza? Beleza, beleza. Deixa eu passar aqui. Então a gente tem também as definições do que é a pressão estática, que é exercida num ponto onde é um fluido parado, né? Eu vou dizer assim, né? É um corpo parado. E a pressão dinâmica é quando ele está em movimento, certo? Onde a pressão total é o somatório das duas pressões. Ok? Ok. Então, ó, eu vou passar aqui rapidinho sobre. Porque agora eu vou falar sobre os instrumentos que medem pressão. Eu tenho o medidor de coluna líquida, os elásticos e os especiais, que é os transmissores que eu tanto falo, né? É os Os manômetros. manômetros, isso. Pronto. Então, ó, deixa eu passar aqui o de coluna líquida. Medidor por coluna líquida, né? Então, nós temos o exemplo aqui de um medidor de coluna líquida que do lado esquerdo está sem pressão e do lado direito está utilizando pressão, certo? Aqui do lado direito tem os dados em relação à densidade do mercúrio, é, a régua está em centímetros, a gravidade considerada 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai considerar a pressão onde está sendo indicada aqui no mouse. Então, ó, nós temos a pressão aqui indicada no mouse e essa altura de pressão é a mesma nessa região. Com isso, a gente vai perceber que a altura dessa coluna é de quanto? Nós temos 4 centímetros até o zero e mais 4, então são 8 centímetros. Então a gente vai converter esses 8 centímetros para metros, que vai dar 0,08 metros, né? E colocar a seguinte equação. Vou aqui abrir o Word. Deixa eu abrir aqui o Word. Vamos lá. Pronto, a equação genérica. Vou aumentar a letra aqui para que a gente possa ver. Pressão é igual a pressão atmosférica
tá PATM mais densidade vezes a gravidade vezes a altura, né? Então a pressão vai ser igual a pressão atmosférica, a gente vai considerar em Pascal, é 10 elevado a 5, é 1 vezes 10 elevado a 5. Então eu vou inserir aqui a equação. Dez elevado a 5 mais a densidade. Vamos observar aqui o valor da densidade. É 13.600 quilos por metro cúbico. Então vai ficar 13. Vou colocar aqui também para você. 13,6 vezes 10 elevado a 3 vezes 8 vezes, Ctrl V aqui, 10 elevado a menos 2, que é o 0,08 metros, né? E a gravidade, que é vezes 10, né? Vezes 10. Então a pressão vai ficar 1 vezes 10 elevado a 5, que é o valor que eu copiei ali, mais, multiplicando toda essa expressão aqui, vou ter 3 menos 2 dá 1, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1088 vezes 10 elevado a 1, deixa eu ver, 10 elevado a 1, certo? E vou transformar esse número aqui para 10 elevado a 5 para poder somar esse termo com esse outro termo. Então, pressão vai ser igual a essa expressão aqui, Ctrl C, Ctrl V, mais, deixa eu clicar fora aqui, mais 0,1, Ctrl V, vezes 10 elevado a menos 5. Então a pressão que a gente tem indicado P, né, vai ser 1,1 vezes 10 elevado a 5, e eu considerei Pascal. Ok? Então é isso. A gente vou passar, mandar para ti essa questão, desafio aqui, ó, certo? Que é a questão de como encontrar a pressão aqui nesse ponto A, certo? Essa pressão nesse ponto A vai ser a mesma pressão nesse ponto bem aqui assim, ó. Da altura, né? Começo da Isso, para poder saber a pressão do gás. Mas aí essa questão é muito boa para você fazer esse tipo de cálculo, né? Ela não, assim, lógico que a gente não vai ter uma aplicação prática para medir o botijão usando coluna d'água, né? Coluna de mercúrio, coluna de mercúrio, melhor dizendo. Mas eu vou depois mandar para ti do mesmo jeito que eu mandei da outra, beleza, certo? beleza. Aí eu imprimo e respondo. Pronto, show. Coluna líquida, né? Eu mostrei aqui que tem a vertical, a inclinada.
Eu tô passando mais rápido aqui, porque eu acho que nosso tempo estourou, né? Uhum. Aí eu quero, pelo menos, começar a dar a próxima aula falando sobre os transmissores, né? Sobre como funciona o transmissor, que é os medidores de pressão especial. Beleza? Então, esses tipos de medidores de pressão tu já conhece, né? Os elásticos, né? É, os manômetros. Que são os manômetros. Aí eu tenho do tipo C, que é o que a gente tem muito lá no Senai, né? O espiral. Geralmente é o que geralmente mais tem, porque é mais barato. Pronto. Então a gente aplica a pressão aqui, tu sabe que essa pressão vai exercer uma força, né? Nessa hastezinha e vai deflexionar essa agulha. Bem tranquilo de entender o princípio de funcionamento. Beleza? Beleza. É, para fechar, quando a gente fala de stato, a gente fala de um elemento de proteção e pressostato é o elemento que vai fazer a proteção no meu sistema de pressão, né? Pressão. Então tem o fluxostato, o termostato. Então o pressostato ele desliga, né, algum elemento que está exercendo pressão, né, que está aplicando pressão no sistema, é, e ele verifica essa pressão aqui na tubulação. Ó. Deixa eu caindo aqui, ó. Eu não- Mas deu certo. Deu certo, deu certo. Pronto. Entendeu aí o pressostato? Tô entendendo. Show de bola. Aí na próxima aula a gente começa aqui por transmissores de pressão. Show?